Bom, o objetivo dessa aula é falar um pouquinho desse conflito atual entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, a guerra da Rússia na Ucrânia, né? A gente tá ouvindo falar muito da guerra da Ucrânia. Eu digo que é a guerra na Ucrânia. E vamos entender um pouquinho desse processo geográfico, histórico, de tudo que tem acontecido. Vamos lá. Na verdade, a gente começa falando da questão geopolítica, da questão da dependência da Europa, principalmente da Europa Ocidental, dos recursos naturais da Rússia. Principalmente recursos esses vindos da região da Sibéria, região asiática russa. Como a gente pode ver aí, o gás natural é a maior arma geopolítica da Rússia. Então a Rússia sempre se valeu muito desse poder em relação ao restante da Europa. Sempre tem aquela dúvida, o restante da Europa, mas a Rússia faz parte da Europa. Vale ressaltar que a Rússia tem parte do seu território menor no continente europeu e, ao mesmo tempo, onde estão concentradas as principais cidades, inclusive a capital Moscou, ao mesmo tempo que a maior parte do território russo fica na Sibéria, uma parte com uma demografia mais escassa, a densidade demográfica menor. No entanto, a gente percebe que a gente tem ali os grandes recursos naturais, principalmente gás e petróleo. Bom, de todos esses recursos, mais importante é o gás. 40% do que é consumido na Europa vem de lá, vem da região da Sibéria. E 30% do petróleo russo é vendido para fora. Então a gente fala sempre muito do poder da Rússia de barganha com os outros países europeus, na dependência desses países europeus em relação à Rússia. Mas a Rússia também tem uma certa dependência, isso é inegável. A dependência depende da compra desses recursos pelos países europeus. O que Putin está tentando fazer também é diminuir essa dependência. A gente ouve falar muito da dependência de um lado para o outro. Mas ele está tentando fazer acordo com países aliados, como, por exemplo, a China, para tentar diminuir essa dependência. E a Europa vê como uma grande emergência tornar-se mais independente da Rússia nas questões energéticas. A gente vê a Alemanha à frente, tentando pleitear para 2024 o fim da dependência do gás russo, mas é um processo que não se resolve da noite para o dia, por mais desenvolvido e por mais dinâmica que seja a economia desses países. É um processo que demanda um tempo. Então, a Rússia sempre se valeu dessa barganha. Eu sempre falo com meus alunos vou fechar a torneirinha aqui, ninguém vai receber o gás aí para o inverno europeu, para as indústrias, para as casas, enfim. Então, é um poder muito forte. Atrelado a isso, quais são as razões que a gente está discutindo para Putin invadir a Ucrânia? Né? A primeira é a expansão da OTAN pelo leste europeu. A expansão da OTAN pelo leste europeu fica muito evidente nesse mapinha aqui, que eu gosto de compartilhar. Mostra como que a OTAN, que é uma organização da Guerra Fria, dos países aliados dos Estados Unidos capitalistas, como que a OTAN nos últimos anos, do final dos anos 90 para cá, ela vem se aproximando das ex-repúblicas soviéticas e da Rússia. O governo russo o enxerga como uma provocação, isso já não é de hoje, e para a Rússia o último ponto de provocação seria a entrada da Ucrânia na OTAN, seria ultrapassar as fronteiras. Então quer dizer que isso justifica o ataque do Putin na Ucrânia? Não justifica, mas inegavelmente é uma das justificativas, uma ameaça que para Putin é uma ameaça à hegemonia russa na região. Vale lembrar que para a Rússia no pós-Guerra Fria sobrou praticamente a influência geopolítica na região, né? Bielorrússia, naquela região ali da Ucrânia, porque os próprios países bálticos viraram as costas para Moscou ao saírem, ao acabar a União Soviética. Então, perder a Ucrânia seria impossível na cabeça do Putin. A possibilidade da Ucrânia, então, entrar na OTAN é uma das razões, né?
A contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia. Para o Putin, a grande perda histórica da Rússia é a dissolução da União Soviética. E ele acredita isso, perder a influência para a Ucrânia como uma outra segunda grande derrota. Vale ressaltar, falar um pouco mais à frente, que a Ucrânia ela fica movendo entre governos pró-russos e governos pró-Europa, vamos dizer assim. Então, a própria anexação da Crimeia em 2014 mostra que a Rússia não vê a Ucrânia como um país menos importante, até pela sua questão histórica e também por sua questão estratégica territorial. Aquela região ali, que a gente tem a proximidade com o oceano, né, com o Mar Negro, então tem toda essa questão envolvendo também. Então eu fiz aqui um apanhado histórico da OTAN, que foi criada em 49, por 12 países, entre Estados Unidos, Canadá e países como Reino Unido e França, para conter o avanço da então União Soviética. Os membros da aliança têm o compromisso de se defender mutuamente em caso de ataque armado contra qualquer um deles. E desde o fim da União Soviética, no final dos anos 90, a aliança militar incorporou 13 países da região aos seus membros, entre eles as ex-repúblicas soviéticas Estônia, Letônia e Lituânia. Para a Rússia soa como uma grande provocação, uma grande perda. A Ucrânia é atualmente um país associado à OTAN, o que significa que pode se unir à organização no futuro. Para a Rússia, a inclusão de seus vizinhos na aliança, né, da Ucrânia, é uma tentativa da OTAN de cercar seu território, o que configuraria uma ameaça à Rússia, sua hegemonia, sua influência, a questão estratégica e geopolítica. Então, isso vai estar muito marcado. Então, mais uma vez, aquele mapinha aqui da expansão da OTAN até 97, está em roxo. E aqui a gente tem em amarelo Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, países que foram entrando na OTAN. E vale lembrar que a OTAN foi criada e, em contraponto a ela, durante a Guerra Fria, houve a criação do Pacto de Varsóvia, que é uma espécie de OTAN soviética, vamos dizer. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, e a OTAN, que parecia também, talvez naquele contexto não faria mais sentido, ela ganha força, entra em pauta nos últimos anos. Porque ela não só não deixa de existir, como ela começa a se expandir entre os países. Então, a Guerra Fria, que acaba com a queda do Muro de Berlim em 89 e de vez em 91 com a dissolução da União Soviética, ela, na verdade, uns traços da hegemonia americana, da influência americana nesse mundo multipolar, vamos dizer assim, um traço para não deixar esquecer esse poder americano também é o avanço da OTAN por esse país. Aí, para os Estados Unidos, palavras do Putin e seus aliados, é a chamada política de detenção da Rússia com óbvios dividendos políticos. E para nosso país é uma questão de vida ou morte, é uma questão do nosso futuro histórico como povo. Não é exagero, é uma ameaça real, não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e sua soberania. Então a gente percebe que Putin vai pendurar um peso muito grande e vai justificar muito esse avanço à Ucrânia, as casas que a OTAN vem avançando pela Europa em direção à Rússia. Ele enxerga muito como uma provocação. Um coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos de Negócios da ESPM, Alexandre Uchara, ele fala que as negociações para a entrada da Ucrânia na OTAN soaram como uma provocação para os russos. Nesse aspecto, faltou uma maior habilidade para conduzir o processo, de forma a evitar qualquer tensão. Mas, por outro lado, a OTAN é aberta a qualquer nação. Ou seja, a gente tem os dois lados. Por um lado, realmente, de fato, havia tanta necessidade dessa insistência para a Ucrânia fazer parte da OTAN? Pergunta. Por outro lado, como qualquer país independente, a Ucrânia também tem direito de querer fazer parte da OTAN, né? A partir do momento que cumpre lá os requisitos. Então, para avançar um pouco mais, posteriormente a gente vai falar um pouco da Ucrânia, o que é a Ucrânia, né? Entender um pouquinho desse país, também um pouco da Rússia.
essa Rússia esfarelada do final do período soviético até a ascensão de Putin ao governo em 1999 até hoje, que ele começa a investir novamente em armas, ogivas nucleares e em fazer a Rússia novamente aquele poder do Império Soviético. Por enquanto a gente para por aqui.